Lançar um álbum é um grande feito. Seja no passado ou hoje em dia, é muito difícil. Você conseguir um contrato, você ter várias músicas bem performadas para gravar. Mas mesmo para artistas enormes, a inexperiência e a ansiedade de dar certo, e também às vezes a label não acreditar muito, pode ser um fator que acaba com tudo. Hoje a gente vai falar de alguns artistas que lançaram seu primeiro álbum e deu errado. Pode até ser um álbum bom, musicalmente falando, mas deu muito errado. Lançaram em 1973, o álbum Queen é o álbum de estreia da banda de mesmo nome. E é um álbum muito bom. E já mostra muito o que seria o DNA da banda. Vocais potentes, um guitarrista absurdo, composições incríveis e uma dosezinha naquela época do rock progressivo que tava no hype. E o Queen sempre fez isso, hein? Pegou alguma coisa que tava ali bombando... Vamos pegar também Another One Busted Us. Eles fizeram isso. O disco foi lançado pela Elektra lá nos Estados Unidos e pela EMI no Reino Unido. Duas labels gigantes. Mas o sucesso não veio de imediato. Porque o álbum ele foi feito em condições meio estranhas. Primeiro, eles gravaram no Trident Studios. Então, como o orçamento era baixo, eles usavam o estúdio em horários bem diferentes. Tipo... 3 da manhã até, sei lá, 7 horas da manhã. É por isso que o som é mais cru e pesado do que o que a gente foi conhecer o Queen posteriormente. A coisa que aconteceu é que esse disco meio que demorou um pouco para ser lançado. Eles gravaram entre 71 e 72. Né, pro lançamento no ano seguinte. Então, quando o disco chegou às lojas, a galera achou esse som meio atrasado, porque já tinha meio que passado o hype, digamos assim, daquele tipo de som. Era uma mistura, segundo alguns críticos, de Led Zeppelin com Yes. Por exemplo, a música Keep Yourself Alive, que é uma música muito boa, foi negada pela BBC 5 vezes, porque os caras falavam que a música demorava muito pra começar. Por muito tempo, o Queen pareceu meio que renegar esse primeiro álbum deles. À medida que a carreira deles foi progredindo, eles quase nem tocavam músicas desse álbum de estreia. Você pode pensar, tá, é normal, né? Os caras lançaram vários discos depois. Sim, beleza, mano. Só que geralmente, quando uma banda dá certo logo de primeira, tem, sei lá, 2, 3 hitzinhos que eles sempre repetem. No caso do Queen... não. Por exemplo, o Queen teve um álbum que vendeu pra caramba, que foi o Greatest Hits deles. Eles não colocaram nenhuma música do primeiro disco, mano. Além da Keep Yourself Alive, tem outra sonzeira que é Liar. É muito boa, mano. E assim, esse disco, ele é quase que você ouvindo o embrião de algo genial. Porque, porra, o Queen é foda pra caralho, né? Então, por exemplo, na música My Fairy King, você vê que tem muita coisa vocal ali que o Freddie Mercury colocou de composição que ia refletir no Bohemian Rhapsody. É claro que na época que essa música saiu, os caras não sabiam que ia ter o Bohemian, né? Mas mesmo assim, é uma bela música sozinha. Inclusive na contracapa, eu acho que isso é algo que eles até repetiram, eles colocaram assim: ninguém tocou sintetizador aqui nesse disco. Eram todas as guitarras do Brian May, né? E era um som, nossa, o cara é foda, né? Mas a mudança veio, a banda é muito boa. O Queen não mudou pra agradar os críticos e eles continuaram meio que na mesma linha de som ali deles. No ano seguinte, eles lançam o Queen 2, que é aquela clássica capa que eles estão... assim, já é um disco um pouco mais conhecido. Aí depois eles lançam o Sheer Heart Attack, acho que em 74 ou 75. E aí, porra, tem o primeiro grande hit deles, que é Killer Queen, que é uma música sensacional. Então, Queen só foi chegar mesmo no terceiro álbum, velho. Loucura, né? Outro cara que a gente pode comentar é o nosso querido David Bowie. Eu até fiz um vídeo recentemente dissecando um pouco mais a fundo como foi esse álbum. O primeiro álbum do Bowie, lançado em 67 pela Deron Records. É um álbum que o próprio Bowie renega, assim, não assim como o Queen, porque o Queen nunca falou nada, né? Mas o Bowie falou que, meu, o disco meio perdido, que ele meio que, sei lá... Pô, ele não sabia se ele queria ser um cara barroco, um cara clássico, um rockstar, tá ligado? Vi muita coisa nesse disco que deu errado. A primeira delas é que o Bowie, ele queria um negócio mais orquestral, sinfônico e tal. E ele não sabia ler nem escrever partitura. Então, como que ele ia passar o que tava na cabeça dele pros músicos da orquestra? Teve uma barreira ali. Ele leu por 2 semanas um livro, eu vou colocar o nome aqui, um livro de teoria musical pra tentar fazer e, obviamente, deu meio errado, né? Apesar de tudo, né, eu acho que é muito louvável falar que nesse disco, David Bowie, ele escreveu todas as 14 músicas do álbum. Mas assim, diferente do álbum do Queen, do primeiro, que é um álbum que eu acho que é bom, esse David Bowie é mais difícil de escutar, assim. Você vê que é um negócio bem, assim, tipo, um negócio que você só sabe que é legal porque depois o David Bowie virou o cara que ele virou, tá ligado? O do Queen, não. Se o Queen tivesse lançado um disco e ficasse, sei lá, a banda acabou depois, ia ser tipo, nossa, que disco obscuro foda, tá ligado? Outra coisa que eu acho que foi importante falar, que esse disco foi lançado na mesma data que Sgt. Pepper's, mano, dos
Beatles. Quase que eu falei Stones. E enfim, mano, pô, não que fosse dar certo se ele tivesse lançado um mês antes ou depois, tá ligado? Mas deu muito errado, mano. Muito errado. E o próprio Bowie, ele renega isso. Tipo, 2 anos depois, o Bowie, ele lança aquele álbum David Bowie de 69. Então eu sinto que ele quis lançar um álbum chamado David Bowie pra meio que sobrescrever o primeiro, tá ligado? Tipo, não, o primeiro meu é esse aqui mesmo, né? Foi lançado por outra label, vou colocar o nome aí porque eu não me lembro o nome. Mas ele foi demitido da Darren, porque o álbum deu errado, né? E aí os caras falaram, mano, que saber? Ele já tinha lançado uns singles antes, né? Então o pessoal falou, mano, casa. E aí ele, mano, esperou 2 anos. Esperou não, né? Ele fez a música Space Oddity e lançou no álbum de 69. Esse álbum de 69, bem mais aclamado, assim, mas não é ainda, tipo, o David Bowie, né? Depois que ele foi montar a banda lá com o Mick Ronson e tal, aí virou. Aí virou. E outro cara que a gente pode citar aqui, saindo um pouco dessa esfera de rock, é o Eminem. Primeiro álbum dele, o Infinity, de 96, flopou. Assim, o Eminem, ele ainda era um cara independente, né? Não era um artista tão conhecido. E eu sinto que nesse álbum parecia que, sabe, não era o Eminem, tá ligado? Tipo, o rap dele com o beat não tava ornando muito bem, não. O álbum foi muito mal recebido. Falavam que ele tava tentando imitar o Nas, o Jay-Z, que obviamente tinha influência, né? Mas o Eminem, ele é bem diferente desses caras em quesito de métrica, de rima, enfim. Mas diferente um pouco dos outros dois que a gente comentou, o Eminem, ele olha com carinho pra esse álbum, né? Porque, querendo ou não, foi o primeiro dele. Em 2016, ele lança um documentário sobre esse álbum, né? Falando sobre como foi a gravação, o processo criativo e tudo mais. É uma procurada, foi lançado bem underground mesmo. Acho que vendeu cerca de 1000 cópias ou umas... Assim, não foi muita coisa, não. Claro que assim, depois o pessoal começou a revisitar esse disco, reouvir e falar, pô, na verdade o cara é bom mesmo, né? Mas não porque acham ele bom, que eles têm esse contexto do que o Eminem se tornou. Você gosta de algum desses álbuns? Comenta aí, se inscreve, comenta, tamo junto.